Olá pessoal, saudações a todos vocês. Hoje no nosso EA CryptoMax eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta inovadora, que é a ferramenta de poupança Recovery, uma inovação da FX Gain, não existe no mercado nada semelhante e eu quero falar sobre ela. Então vem para a tela do meu computador, o vídeo hoje é sobre isso. Então, pessoal, nós estamos aqui na minha tela, tá, de entrada, aqui onde eu configuro o meu robô FX Gain CryptoMax. Você que já é nosso cliente, já está cadastrado, já pode perceber que nós já começamos ativamente e estamos com excelentes resultados. Desses excelentes resultados que o robô CryptoMax apresenta, um dos grandes elementos é a poupança recovery. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela. Essa função aqui foi atribuída ao nosso robô de criptomoedas, baseado no processo de gestão de drawdown que eu aplico no meu protocolo, né, nas contas de Forex. Ou seja, a FX Gain tem um EA Recovery, que é um EA de recuperação de drawdown. Para quem não sabe, o drawdown é aquele valor flutuante quando a ordem ela está aberta, porém o mercado vai contra você e a ordem fica um tempo aí negativa. Para evitar que as contas de criptomoeda alcancem níveis de flutuante muito altos, foi criado um tipo de stop loss financeiro. O EA, na verdade, a função do EA CryptoMax Poupança Recovery. Como funciona essa função? O sistema guarda automaticamente uma parte dos seus lucros na poupança. Quando o mercado está desfavorável, o recovery utiliza esses recursos para fazer stops parciais, protegendo seu capital. Então é um tipo de stop loss financeiro. Ao contrário do stop loss técnico que nós utilizamos lá no Forex ou no mercado de derivativos, quando a gente usa um MetaTrader, por exemplo, que a gente estabelece um stop loss num fundo anterior ou num topo anterior, aqui funciona de maneira financeira. Parte do seu lucro vai ser guardado, vai ser computado em uma variável. E no futuro, quando você tiver um flutuante acima das métricas que você determinar, o próprio EA utiliza essa variável para dar stops conscientes, digamos assim, de forma a proteger o seu capital líquido. Então vamos a um exemplo prático aqui, ó. Se eu definir o percentual de contribuição para a poupança em 50%, o que isso significa? Que a cada $1 gerado em capital líquido, 0,5 ou 50 centavos, ele vai segurar, ele vai aferir, ele vai computar nessa variável. Não significa que ele de imediato vai tirar 50 centavos de você, não. O seu capital líquido continua sendo computado normalmente. Mas na memória do sistema, ele vai considerar que você ganhou $1, ou seja, que 50% desse ganho pode ser utilizado para trabalhar esse stop financeiro, essa gestão financeira, essa gestão de risco. Depois tu tem duas métricas que fazem parte da Binance, a margem de risco e o percentual de rebaixamento propriamente dito. Então, como na Binance você tem essas duas métricas, nós colocamos aqui. Ele vai ativar quando a primeira métrica for atingida. Então, é em percentual também. Então, por exemplo, eu coloquei 10% na margem de risco e 20% no rebaixamento máximo. Quando ele atinge esse valor, automaticamente ele ativa essa função e ele passa a pegar 50%, né, do valor que já estava acumulado, que fica guardado aqui, ó, e ele começa a fechar de forma parcial essas ordens mais antigas dentro de uma ordem que cumpre com o algoritmo interno da função. Então esse valor de poupança aqui, ó, ele vai sendo acumulado no decorrer do tempo e à medida que o seu lucro ou vai crescendo e o seu flutuante atinge 10%, ó, o meu atual está em 8,31, então ainda não está próximo aí dos 10%, por exemplo. Então ele não está com a função ativada. Agora, quando ele ativa a função, as minhas ordens abertas começam a ser descontadas. Então ele consegue fazer percentuais de lucros constantes e utilizar parte desses lucros para fechar ordens atrasadas. Você vai perceber que tem alguns dias onde esse recovery entra em ação que você pode ter algum dia aí no vermelho normalmente, tá? Mas de uma forma geral ele tem lucrado muito bem, então parte desse lucro nós consideramos necessário para talvez gerar um stop loss aí que porventura possa te ajudar
a eliminar ou a baixar esse flutuante, esse rebaixamento que você porventura possa ter. Então, pessoal, essa é uma das funções novidades aqui do nosso EA CryptoMax. De todas as da nossa procura de mercado, eu não encontrei nenhum outro robô de criptoativos que tenha uma função semelhante. Então essa é uma das funções únicas, inovação da FX Gain, e você só tem a ganhar em mantê-la ativada. Então fica com a gente, se você ainda não se inscreveu, link está na descrição, se inscreve aí, eu tenho certeza que o EA CryptoMax vai ser um grande sucesso e um grande auxiliar na tua conquista de capital financeiro em cima do mercado de criptoativos. Obrigado você que assistiu, um grande abraço e até a próxima.